Fala galera, fala juventude, Bruno Gabriel aqui, salve geral pessoal, mais uma edição do nosso projeto Papo de Juventude, esse que foi o seu programa de TV favorito, toda segunda-feira à noite, agora aqui pelos canais e pela rede social da Juventude do MDB do Estado de São Paulo, trazendo sempre muita informação e, claro, compartilhando esse espaço e essa plataforma com os nossos jovens do MDB. Jovens pré-candidatos, jovens que têm conteúdo para passar, usando esse espaço para aprimorar a sua rede de contatos, a sua forma de fazer política. E antes de trazermos aqui a nossa convidada dessa noite, a nossa parceira, Daiane Maia, da cidade de Itapuí, para não errar o nome da cidade, Itapuí, essa cidade tão importante do nosso estado de São Paulo. Eu quero aqui dizer para vocês que a juventude está imbuída nesse projeto, em toda essa ação que está acontecendo e está rodando o mundo, que é dizendo que é em defesa e falando da questão do homem negro que foi morto nos Estados Unidos. O MDB Afro tem se posicionado, os nossos núcleos têm se posicionado, e não seria diferente aqui, a Juventude Estadual de São Paulo, e nós lançamos aí a campanha também. Eu não vou falar o nome da campanha em inglês, porque realmente eu sou um pouco ruim nisso, mas está aí nas nossas redes, depois curta, comente, compartilhe o card que nós criamos, e estamos juntos. A vida dos negros importa. Esse é o nome da campanha, e a gente está junto nessa. E nessa noite, antes da gente começar aqui, como de costume, a gente vai aqui compartilhar o link dessa transmissão com todos os nossos grupos pelo WhatsApp, etc. E eu tenho certeza que a doutora Daiane Maia também está compartilhando lá. Para a gente continuar aqui, nós tivemos uma edição brilhante do Andando com Gigantes com o presidente Michel Temer. Foi uma oportunidade incrível para que toda a juventude pudesse conversar com esse que foi o melhor presidente que o Brasil já teve, e o movimento Fica Temer, que nasceu um tempo atrás. E agora o movimento Volta Temer está aí, rodando as redes sociais, porque o nosso Brasil precisa de alguém que tenha a habilidade necessária para cuidar do nosso país, e principalmente o equilíbrio, que é o que o nosso presidente Baleia Rossi tem pregado aos quatro cantos. E para quem não viu, leia. O MDB, assinado pelo presidente Baleia Rossi, escreveu um manifesto em favor da democracia, um manifesto que defende a democracia e reafirmando que o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, não abrirá mão dos direitos e da democracia no nosso país. Por isso, parabéns pela atitude, presidente Baleia Rossi, mais uma vez se posicionando pelo equilíbrio, com independência, mostrando que o MDB tem lado, que o MDB tem voz e tem vez. Por isso, parabéns ao MDB, parabéns ao presidente Baleia Rossi, e o manifesto está em todas as nossas redes. Por isso, confira você também o que está rolando por aí. Noite de hoje, papo de juventude com ela, essa jovem mulher empoderada, com uma história brilhante que eu vou dividir aqui com vocês. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje. Minha parceira, minha amiga e pré-candidata a prefeita, senhoras e senhores, com vocês, doutora Daiane Maia. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Saudações, meu querido amigo Bruno Gabriel. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando desse Papo Juventude. Eu achei muito bacana essa iniciativa de estar gravando esses vídeos. Eu acho que isso é extremamente importante para estar apresentando os nossos jovens, né? Quero aproveitar também para parabenizar você, Bruno, por esse trabalho incrível que você tem feito à frente da juventude do MDB. E também dizer que para mim é uma honra poder fazer parte, representar essa juventude maravilhosa aqui na minha cidade, que é Itapuí. Que legal, Dai. E ó, pessoal, Dai é porque nós somos amigos, a gente já tem uma história de construção política dentro do MDB, ela já milita no MDB há muito tempo, ela vai contar um pouquinho da história dela. Mas para você que está aí pensando, caraca, como assim? Ela, tão jovem assim, pré-candidata a prefeita, é isso mesmo, aos seus 30 anos, a Daiane está aí se colocando à disposição da disputa eleitoral na cidade de Itapuí, trazendo boas e novas ideias. Mas não é só porque ela é juventude, não, ou ela tem idade de juventude dentro do nosso MDB, mas é porque ela traz esse ar de renovação. E principalmente porque ela tem muitos anos de construção social na cidade, na região e também com a gente na Juventude Estadual do MDB. Dai, queria que você começasse contando para a galera que está
da juventude que está te vendo pela primeira vez, ou por onde essa live vai rolar, porque a gente já está com mais de 30 pessoas aqui participando com a gente, muita gente já mandando aqui boa noite. Está aqui, ó, Antônio Matias, que é o nosso presidente do MDB Trabalhista na cidade de São Paulo, presidente do Sindicato Estadual dos Taxistas do estado de São Paulo, nosso parceiro Ceará, mandando boa noite, tamo junto, meu presidente. Tá aqui também o Miro, participando, dando boa noite pra gente, o Reginaldo Alto dizendo, não sou mais jovem, mas gosto de ficar antenado com a nossa juventude. Tá aqui o Vinícius Pereira, abraço Brunão. Vinícius, falamos de você ontem, meu amigo. Manda aqui uma mensagem para o Rodrigo Coquinho, ele tá com saudades de você. Tá aqui o Alexandre Hazuki, o jogador, viu, Daiane? É conhecido como jogador. Porque esse daí é olha só que beleza. Futebol, e agora a participação feminina. Tá aqui a Cristina Espinosa, uma das maiores ativistas da causa animal que eu conheço, aqui da cidade de Mauá, do ABC, e muitas outras pessoas que a gente vai dando boa noite conforme as mensagens forem chegando. Está aqui também a Fernanda Serene, nossa parceiraça, pré-candidata vereadora na cidade de Ibirá, no interior de São Paulo. É o interior de São Paulo presente aqui dentro da plataforma da Juventude Estadual do MDB, sempre valorizando os nossos parceiros. Enfim, Dai, vamos contar um pouquinho quem é você para o nosso pessoal? Queria que você trouxesse aqui para a galera. Quem é Daiane Maia? Onde mora, o que faz, tipo o Globo Repórter, o que faz, onde vivem, como faz. Perfeito. Conta um pouquinho pra gente. Bom, já começou entregando minha idade, né, Bruno? Eu tenho 30 anos, eu sou advogada, tenho escritório aqui em Itapuí, sou mestre em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, atuo na área jurídica há aproximadamente uns 10 anos, também sou professora de graduação, e professora de pós-graduação também, na IT de Bauru, e tenho desenvolvido principalmente a atuação voltada aqui na minha cidade para a área previdenciária, cuidando de aposentadorias. Para mim, essa área previdenciária, assim, é uma área muito gratificante, a gente acaba acompanhando de perto os problemas e a vida de cada pessoa, isso eu acho fantástico. E acaba se envolvendo também e tem a oportunidade de tentar buscar uma solução para esses problemas. É por isso que eu optei por essa área. Mas, na realidade, o meu grande interesse por atuar na área previdenciária começou através da busca pela aposentadoria do meu irmão. Então, meu irmão Diogo, ele é muito conhecido aqui na cidade, talvez até mais do que eu, viu? O Diogo, ele tem síndrome de Down, estuda aqui na PAI de Itapuí. E desde cedo eu acompanhei a luta dos meus pais para o desenvolvimento e para o aprendizado do meu irmão. E também a busca pela sua independência financeira através da sua aposentadoria. E por esse motivo mesmo que eu comecei a me engajar e me aprofundar cada vez mais nessa área que eu acho tão maravilhosa. E criei uma afinidade muito grande com as entidades de assistência social, em especial a PAI aqui de Itapuí. Comecei a participar de projetos, atividades, trabalho voluntário, as brincadeiras, e sempre me aprofundando cada vez mais nessa área previdenciária. Que bacana, Dai. Enfim, você escolheu a área do direito, e esse era um sonho seu? Quando você se via quando era mais nova, falava assim, o que você quer ser quando crescer? Era ser advogada? Ou o direito surgiu depois? Na verdade, eu pensava em ser jornalista. Jornalista, olha só. Jornalista, olha que coisa. Prestei já a faculdade, prestei o Nesp em designer. Cheguei a passar no curso de designer, mas também sempre gostei muito de desenho. A parte cultural, eu sou apaixonada pela parte cultural. Inclusive, aqui em Itapuí também eu participo muito na área da cultura. Então, eu tenho, assim, já fiz vários projetos junto com o pessoal de teatro, o pessoal da dança, o pessoal da luta, do canto coral, do circo. Então, eu sou apaixonada por essa área das artes, né? E aí, eu acabei crescendo e fui seguindo o ramo do direito e descobri minha nova paixão. E queria aproveitar também esse momento, já que eu falei da parte cultural, para mandar um abraço para o meu grande amigo Alessandro Fantin, que fez um trabalho fantástico como diretor da cultura aqui no município de Itapuí, e também para todo o grupo de dança, o grupo de luta, o grupo Coral Roda Viva, o grupo Trupe Alcateia, que é um grupo de teatro maravilhoso que eu participo também.
Um grande beijo a todos vocês, viu? Uau, e que currículo, Dai. Parabéns mesmo. Formada em Obrigada. Direito, pós-graduada, professora, enfim, quantas qualidades. E já tem a formação, já tem o quê? Quantos anos já formada na área do direito? Eu me formei em 2013, mas eu comecei a atuar antes de me formar. Na época, acho que tinha 2 escritórios, 1 ou 2 escritórios de advocacia só aqui na cidade, e eu tive uma proposta de um ex-professor meu para estar abrindo um escritório, já para estar fazendo estágio e aprendendo. E aí eu abri o escritório e já comecei a atuar. Então, toda essa carreira jurídica, na verdade, já vem há mais de 10 anos. A minha formação, eu acredito que uns 8 anos, mais ou menos. Uau, quer dizer, é uma jovem, mas extremamente competente, extremamente atuante, já tem um currículo, uma formação, o que traz cada vez mais credibilidade e autoridade para aquilo que você quer colocar em prática. Ou seja, o seu discurso não é um discurso vazio, de alguém que começou ontem, de alguém que chegou e falou, não, eu tenho as soluções para isso ou para aquilo. Muito pelo contrário, você está mostrando que tem plenas condições de tocar projetos que sejam projetos de cidade, projetos de Estado, projetos de nação. Hoje de manhã eu tive um bate-papo com o deputado italiano Fausto Longo, e ele disse exatamente isso. Não adianta a gente pensar, Bruno, só de 2 em 2 anos. A cada eleição a gente se reúne e pensa projetos. Nós precisamos ter projetos a médio e longo prazo, projetos de nação. Não adianta morar só na cidade, a gente precisa viver a cidade. E eu acho que é muito disso que você representa. Cuidando de Itapuí, tendo seu escritório na cidade, fazendo com que as coisas aconteçam e cuidando de algo que é muito bacana, que é a questão previdenciária, garantindo a aposentadoria para aqueles que contribuíram ao longo da vida. E essa relação intergeracional para você deve ser um momento de aprendizado gigantesco, não é verdade? Nossa, é gigante, porque eu acho assim, você atuar com a área da previdência social, você se envolve muito com os problemas do município. E isso me fez enxergar a cidade de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que mais do que clientes, eu criei muitos amigos no decorrer desses anos, porque a gente acaba se envolvendo tanto com esses clientes que a gente passa a se tornar parte da família de cada um deles. Então, assim, é muito gratificante você receber o comunicado do INSS, saiu uma aposentadoria. Parece que eu vibro junto com a pessoa, sabe? Então, assim, virou a nova paixão da minha vida, essa atuação previdenciária. Que incrível, Dai. Olha só, tem um monte de mensagem chegando, é um monte de gente te cumprimentando, muita gente te apoiando, e que legal ver o envolvimento das pessoas que são de Itapuí, mas dessa galera nossa da juventude por todo o estado de São Paulo. É muita mensagem, vou ler algumas, porque não dá mesmo para acompanhar o ritmo aqui, galera. Mas a Tatiane Maia está te mandando parabéns, doutora Daiane, o Miro Romano mandando várias mensagens aqui, a Fernanda Serene, o Helder, que é nosso pré-candidato de presidente Venceslau, e ele que vai assumir agora a presidência do socioambiental no estado de São Paulo, uma pauta fundamental, cuidar do meio ambiente, cuidar da questão da sustentabilidade, isso é pauta de nação, e eu tenho certeza que a Dai concorda com isso e vai levar isso à frente. Tá aqui também Kita de Jundiaí, tá o Piero, é isso? Deve falar assim, Piero Busato, dizendo, vamos lá, doutora Daiane, estamos com você, que bacana esse carinho, esse apoio que o pessoal tá mandando aqui. Bacana, quero agradecer também todo mundo. Mandando aqui, cumprimentando a nossa pré-candidata a prefeito, uma jovem mulher, e como é bom, de verdade mesmo, Dai, e aí eu já quero emendar essa pergunta, a Marijane também está mandando mensagem, o Vinícius Costa, o Vinícius está dizendo uma coisa, olha só, Dai, as mulheres ainda irão dominar o mundo. Vinícius, vou dizer uma coisa para você, cara, elas não irão, elas já dominaram, meu velho. Essa que é a realidade, as mulheres já dominam o mundo há muito tempo mesmo. E que bom que cada vez mais vocês, mulheres, e principalmente as jovens mulheres, têm se apropriado desse espaço político-social. Uhum. E fazer política é isso, é cuidar das pessoas, é compartilhar ideias, é construir diálogo. E aí eu queria saber de você, Dai, de onde surgiu essa ideia de você, enquanto advogada, alguém que é da área da cultura, alguém que gosta de liberdade, alguém que gosta de criar,
se envolver com a política partidária e com a política no seu município. Como é que aconteceu isso? Pois é, exatamente. Para mim, assim, na realidade não foi nenhuma surpresa, porque o meu interesse pela política já começou muito cedo. Meu pai foi vereador aqui na cidade de Itapuí por mais de 10 anos. Então, ele sempre esteve envolvido com a política e, consequentemente, eu, desde pequena, eu tive acompanhando toda essa carreira política dele, eu auxiliava ele nos projetos, ele compartilhava isso lá em casa, eu achava muito gostoso. Na época política, eu lembro que ele programava os discursos dele, e ele buscava, ele visitava os bairros, fazia visita nas casas e levava eu e minha irmã junto nessas visitas, para poder acompanhar, para ver os problemas da cidade, e eu achava, assim, tudo isso muito bacana, acompanhava as sessões da Câmara dele, analisava as normas municipais, e ele discutia, ele sempre gostou muito de lei, e eu sempre achei isso muito interessante, ainda mais depois que eu entrei no curso do Direito, então isso daí para mim foi fantástico, né? Eu acho que ele foi meu maior exemplo. E também, recentemente, a minha prima, Tatiane Maia, ela fez uma grande atuação como vereadora aqui no município de Itapuí. Eu achei fantástico as lutas, toda a dificuldade que ela enfrentou e sempre de cabeça levantada, muito batalhadora, guerreira, mãe, e eu vi, assim, toda essa luta e toda essa trajetória, e tudo isso eu fui usando como exemplo. E isso foi crescendo dentro de mim e foi me estimulando a estar participando dessa vida política, né? Eu sou militante do MDB já há vários anos, e aproximadamente uns 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de me tornar presidente do partido aqui em Itapuí. E todo também esse trabalho que eu tenho na área previdenciária começou a aumentar o meu interesse pela política municipal. Já que eu pude acompanhar de perto toda a situação das famílias, as necessidades que essas famílias estavam passando, e infelizmente a maior parte não tem ajuda nenhuma. Então, assim, aqui Itapuí é uma cidade muito pequena e tem muita gente que ainda passa necessidade. E tudo isso começou, é claro, a causar revolta e também vontade de fazer alguma coisa para mudar essa situação. Como eu disse, Itapuí é uma cidade muito pequena e tem um giro econômico bom. E ela poderia atender com eficiência toda essa população. O trabalho social de casa em casa é fundamental, principalmente nos municípios pequenos, para acompanhar de perto toda a vulnerabilidade dessas famílias. E, infelizmente, eu nunca vi isso aqui no município. E, por conta disso, eu comecei a me engajar cada vez mais com a política. E hoje, esse ano, na realidade, eu resolvi participar de uma forma diferente, não só na parte burocrática, através de papéis e orientações, mas participar ativamente da política aqui no município de Itapuí. Que legal, Day. Olha só, uma história onde a sua família brilhantemente já contribuiu muito com a cidade de Itapuí. Que bom saber isso e que você tomou a decisão de sair dos bastidores e se colocar à prova para fazer com que as coisas acontecessem. E aí eu queria saber de você, assim, por curiosidade, porque eu pessoalmente não conheço Itapuí, conheço a região, mas não conheço a cidade. Queria que você contasse um pouquinho sobre Itapuí para mim. Como é que é a cidade de Itapuí? Você sabe quantos habitantes tem? Do que vive a cidade? Qual que é a principal fonte de renda das pessoas? É uma cidade agrícola? É uma cidade de prestação de serviço? Quais são as características de Itapuí e o que torna essa cidade uma cidade tão especial para você? Claro. Como você não conhece a cidade, então já fica aqui o meu convite para você estar vindo tomar um café aqui na nossa cidade de Itapuí. É uma cidadezinha aí, pequena. Em setembro eu garanto que estou aí com você. Ai, que beleza! Tá ótimo então, vou aguardar, hein? Itapuí é uma cidade pequena, tem cerca de 13 mil habitantes, é vizinha de Bariri, Jaú. A gente tem os nossos amigos aqui também de Bariri, Pederneiras também com o Vicente. Então, temos os colegas aqui atuando na juventude aqui municipal. Então, a atuação é muito forte. Nosso grande amigo também, Gilson Giroto, que está sempre preocupado, engajado com os problemas. O Neto também. Então, assim, a gente tem uma família muito grande aqui na região. E Itapuí, como eu disse,
É uma cidade pequena, porém uma cidade muito receptiva. Eu tenho orgulho de ter nascido aqui. Para mim é gratificante ter crescido e ter acompanhado o dia a dia dessa cidade e poder continuar aqui, estar desenvolvendo a minha atividade aqui. Porque, infelizmente, por ser uma cidade pequena, muitos jovens, eles acabam saindo. Então, eles vão embora buscar outros recursos. Tem muitas empresas aqui, uma das maiores empresas que a gente tem, a Reval, tem as empresas de frango também, a Itabom, a Santa Cecília, tem as empresas de móveis também, que é muito forte o segmento de móveis aqui. Então, assim, a gente tem várias empresas, só que, infelizmente, ainda existe muita contratação de pessoas de fora, justamente porque eu acho que falta um pouco de cursos de capacitação aqui no município. Então, isso é uma coisa, assim, que eu vejo que é uma necessidade. Capacitar os jovens para que eles trabalhem aqui e continuem aqui. Porque isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Eu acho que os estudos são essenciais para os nossos jovens crescerem cada vez mais. A parte também de empreendedorismo, tá fazendo mais capacitações para esses jovens que querem ser empreendedores, querem abrir a própria empresa. É muito difícil, tudo isso tem que buscar fora, tem que ir para Jaú, tem que ir para Bauru. Né? Os estudos também acabam sendo fora, e esses jovens acabam saindo dessa cidade, e aí só os mais velhos acabam ficando aqui. Então, assim, eu queria mudar um pouco esse cenário, eu queria aproximar esses jovens para que eles possam fazer como eu, possam estar ficando aqui nessa cidade, aqui no nosso município de Itapuí, que é uma cidade tão gostosa, tão bonita, sabe? E está se estabelecendo, criando raízes aqui na nossa cidade. Então, eu espero que com mais cursos, futuramente, trazendo mais jovens, engajando mais essa política, porque isso é uma coisa que falta muito, a atuação da juventude na política, né? Então, assim, quanto mais a gente estiver aproximando esses jovens, maior vai ser o crescimento da cidade. E aqui, quando você vier, você vai conhecer. Temos uma prainha também artificial, tá um pouquinho abandonada a prainha, mas faz parte da nossa cultura, da nossa área de lazer. Então, eu acho que a tendência agora é investir nessa praia para trazer. Meu pai conta que quando eu era pequena, vinha um ônibus de excursão nessa prainha, chegavam a vir vários ônibus, o pessoal vinha de fora. Eu conheci gente de Bauru falando que quando era novo veio para cá, e era tudo muito gostoso. Então, assim, a gente precisa recuperar essas belezas, né? Essa parte turística da cidade. Isso ainda falta, mas é uma cidade muito gostosa. E para fazer esse trabalho de recuperação, não adianta ter uma visão... Não adianta não ter uma visão de avanço, não adianta a gente pensar se a gente não pensar de forma diferente. Hoje, conversando com esse amigo, Fausto Longo, ele disse exatamente isso. A gente, enquanto cidadão, precisa se apropriar da coisa pública, porque a coisa pública é nossa. E, infelizmente, como a gente não é ensinado sobre isso como deveria, a gente acaba achando que a coisa pública não é de ninguém. E aí, quando não é de ninguém, a gente não cuida. Mas quando a gente entende que somos nós, os donos de cada um desses espaços, a gente começa a cuidar e a gente precisa entender a diferença entre eu moro e eu vivo. E quando a gente consegue entender que a gente precisa viver Itapuí de verdade, a gente se apropria da cidade. E tá aí uma ideia, já vamos lançar o movimento Viva Itapuí para a gente trazer essa galera para somar nesse projeto de desenvolvimento da cidade, de recuperação da cultura, da tradição e de muitas coisas que precisam ser trabalhadas daqui para frente. Gostei muito da frase, eu moro, eu vivo, achei fantástico. É isso mesmo, é dar valor para aquilo que é nosso patrimônio. A gente tem que conseguir, sim, recuperar tudo isso, né? E aqui, ó, tem duas perguntinhas que eu vou fazer para você. Uma é do Eduardo Frabetti. Ele coloca aqui, ó, querida vizinha de cidade, Daiane, a Sanna Marin, primeira-ministra da Finlândia com apenas 34 anos, utilizou influenciadores digitais como agentes chaves na luta contra a crise do coronavírus. Ou seja, uma jovem lá na Finlândia está usando os jovens influencers digitais para lutar contra o coronavírus. E a pergunta que ele faz é, você vê na tecnologia uma força de ações em benefício à população? Um grande abraço, meu amigo Eduardo Fabretti, meu vizinho aqui, está sempre apoiando, ajudando.
Excelente pergunta, Eduardo. Eu achei ótima pergunta, porque na situação que a gente está vivendo hoje, eu considero sim que as redes sociais são um meio fundamental para a gente estar auxiliando no combate ao coronavírus. Muita gente às vezes pensa, como que eu vou ajudar? Quem ajuda são os médicos. Não é verdade. Tem muitas formas de você ajudar durante essa época da pandemia. Inclusive, na minha área da advocacia, eu procurei estar gravando algumas lives, então muita gente acompanhou minhas lives, explicando sobre o auxílio emergencial, porque foi uma coisa que gerou, assim, muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia da amplitude que teve essas lives, uma das minhas lives chegou a mais de 56 mil visualizações. Então, olha como o povo precisa. E mesmo assim, muita gente ainda não conseguiu receber o auxílio emergencial. Então, era muita gente precisando, necessitando e sem conseguir. Então, assim, a forma que eu vejo para ajudar através da tecnologia, através das redes sociais, é isso. Você pode usar o seu cargo, a sua função ou o seu conhecimento para estar compartilhando nas redes sociais. Grave lives, procura auxiliar nos problemas. Se você gosta de pensamentos, poemas, coloca uns pensamentos, alguns poemas motivadores. Eu vejo muita gente postando. Eu achei muito bacana o pessoal se mobilizando para ir até o mercado para os mais velhos, os jovens falando, olha, o pessoal que tiver mais de 60, 70 anos, estou disponível para ir no mercado. Eu achei lindo. Eu achei muito bacana esse espírito de união que essa pandemia gerou. Infelizmente, precisou disso para ter esse espírito de união. Mas, assim, a gente pode, sim, usar a tecnologia, usar as redes sociais para estar auxiliando no combate a essa crise. Perfeito. Também concordo com você. A tecnologia está aí e a gente tem que aproveitar. A nossa geração tem que saber surfar essa onda da melhor forma possível e usar isso para o bem. A gente tem visto muitas coisas, muitas fake news, muita coisa ruim rolando pelas redes. E quanto mais a gente puder influenciar para que as pessoas não continuem compartilhando fake news, mas para que elas se apropriem também das tecnologias para fazer o bem, tenho certeza que vai ser muito bom. Valeu, Eduzão. E aqui, uma pergunta técnica de uma colega sua da área do direito, que é a Fernanda Sereni. Ela pergunta assim, qual é a sua posição quanto à reforma da Previdência da forma que está? Vamos lá, antes de você responder, deixando muito claro para vocês, nossos amigos de juventude e todo mundo que está assistindo essa live. O MDB foi um dos partidos que encabeçou várias das reformas fundamentais para o nosso país. Para você que pensa que não foram importantes, se não fosse o presidente Michel Temer provocar e conseguir aprovar muitas das reformas que passaram no Congresso em mais ou menos 1 ano e 8 meses de governo, nós não estaríamos com o país da forma que está. Nós estaríamos muito piores, porque o Brasil viveu o fundo do poço. E foi o presidente Temer, foi o MDB, foi a bancada de deputados, na liderança do presidente Baleia Rossi, que conseguiu sensibilizar e aprovar muitas das reformas estruturantes do nosso país. E a reforma da Previdência era uma pauta, ou é uma pauta extremamente importante. Mas não é porque o MDB aprovou tantas reformas estruturantes e importantes que elas não mereçam os olhares técnicos, as opiniões, para que a gente continue aperfeiçoando cada uma dessas propostas colocadas que pensam no melhor para o nosso país. E é isso que o MDB tem de diferente. É um partido democrático, é um movimento democrático brasileiro que abre espaço para o diálogo, que defende a democracia, mas que é o ponto de equilíbrio que a gente precisa. Por isso, Dai, queria saber de você o seguinte: reforma da Previdência, como está? Na sua avaliação, merece melhorias? Tem espaço para melhorias? Tecnicamente aqui, para a gente usar um pouquinho da tua sabedoria e para o público entender que existe uma jovem plenamente capacitada para tomar decisões e guiar processos importantes. Qual que é a tua avaliação sobre a reforma da Previdência? Um grande abraço a Fernanda. Muito interessante a pergunta também. Eu acho que você, Bruno, já respondeu praticamente tudo que eu iria responder. E você tem toda a razão. Não sei se... Acho que todo mundo já ouviu falar, né, daquela frase lá, é um mal necessário, né? Porque, infelizmente, causou muita revolta. Isso daí eu não preciso mentir. A gente sabe
que algumas pessoas foram prejudicadas com a reforma, só que na situação que o país estava, precisava disso. Então, assim, ainda tem muita coisa para melhorar. Eu acho que temos muito que caminhar com a reforma da Previdência, mas hoje, na situação que o país estava, era necessário, né? E a gente que está acompanhando dia a dia, algumas pessoas foram prejudicadas, outras foram beneficiadas, tem o período de transição também dessa reforma. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser estudado. É importante estar conversando, todo mundo que está perto da aposentadoria, é importante estar conversando sim com o advogado para receber orientação dessa fase de transição, tudo isso é muito importante. E a gente, é claro, tem muito ainda para caminhar, né? Mas é isso. Dai. É isso. E olha só, antes da gente encerrar, tenho mais 2 perguntinhas, porque para você ver como a coisa flui. Já foram 30 minutos aqui de bate-papo com você. Mas vamos lá, 2 perguntinhas, porque a gente tem que aproveitar bastante aqui do teu conteúdo. O Lucas está perguntando algo que eu achei bem legal a pergunta dele. Olha só. Ele coloca na tela o seguinte: Daiane, qual a sua opinião sobre as principais atitudes dos gestores, que os gestores têm que tomar dentro das pequenas, ou enfim, mas vamos falar da pequena cidade, que é o caso de Itapuí, pós-pandemia, para a retomada do crescimento econômico? O que você acha? Vamos supor aqui, Dai, que você hoje estivesse na posição como prefeito. Ou melhor, vamos usar esse exemplo não, que é ruim, vamos evitar problemas. Se você pudesse sugerir ao prefeito ou ao gestor público, o que você iria colocar como sugestão pós-pandemia num momento como esse, onde a gente tem a saúde e o desenvolvimento econômico, a economia, que precisam conflitar ou precisam caminhar juntos? Como é que você... Que sugestão você daria? Vamos lá. Excelente pergunta também, um grande abraço. Eu acredito que a saúde não é pós-pandemia, né? Saúde é durante a pandemia, então os cuidados eles já têm que ser tomados hoje. Isso daí é fundamental, a saúde é prioridade, tá acima de qualquer coisa. E aqui no município de Itapuí, a gente acompanha alguns problemas, eu acho que em todas as cidades também, né? Tá tendo muito problema. Muitas pessoas estavam procurando os hospitais sem necessidade. Isso daí também o pessoal tem que tomar cuidado com todo esse alarde, porque às vezes não é tudo isso. Então, assim, aguarda, verifica certinho o que é que tem. E a prefeitura, né, os nossos governantes, eles têm que investir, sim, durante a pandemia em saúde. E pós-pandemia, eu acredito que é economia, né? Então, pós-pandemia, é essencial que exista um investimento efetivo nas empresas, um apoio em relação às empresas. Isso é fundamental, porque pós-pandemia, o que vai vir com tudo é a crise. Então, já está vindo desemprego, tem muitas empresas fechando, tem muita gente sofrendo com tudo isso, os furtos estão aumentando. Então, assim, a gente vai viver uma situação muito complicada. Já estamos vivendo uma situação complicada, mas eu acredito que ainda pode piorar, tá? Então, assim, eu acho que tem que ter um investimento grande no setor empresarial para aumento dos empregos. Tem que procurar oferecer e cuidar dessa classe de pessoas que estão desempregadas. Isso daí, para mim, é fundamental pós-pandemia. E durante a pandemia, saúde é prioridade, com certeza. Perfeito. E o presidente Baleia Rossi, no manifesto, colocou algo que é verdadeiro. Ele falou que, pós-pandemia, a reforma tributária é fundamental para a geração de empregos e de oportunidades. E não tem como. Nós tivemos um bate-papo com empresários aqui da cidade de São Bernardo do Campo, que é onde eu moro, eu moro aqui em São Bernardo, e foi muito legal que no bate-papo a gente tirou uma ideia, que era, nós lançamos até a hashtag no dia e no outro dia, enfim, até provocamos o presidente da Fiesp, o Dr. Paulo Scaff, a encabeçar esse projeto com a gente, que é bancos liberem os créditos. Porque, por incrível que pareça, os créditos não estão chegando para aqueles empreendedores que são micro e pequenos. Os bancos estão ligando para pessoas que não precisam de crédito. E aqueles que estão precisando para manter o seu negócio aberto, para continuar pagando seus funcionários, para continuar gerando oportunidade e renda, estão pagando o preço pela inabilidade dos bancos na liberação dos créditos. Por isso, eu concordo com você. Para vencer a pandemia, para a retomada da economia, nós vamos ter que liberar créditos
para que esses empresários e empreendedores continuem gerando oportunidades e, principalmente, cada gestor público vai ter que começar a desenvolver um plano de sanitização, um plano que possa trabalhar aí os setores necessários para que a gente tenha a retomada da economia com a segurança necessária. Não é só investir no hospital, no ventilador. A gente precisa trabalhar a prevenção. E para prevenir o coronavírus, a gente precisa distribuir máscara para a população, álcool em gel, a gente precisa limpar as ruas, lavar as ruas, a gente precisa usar do que existe de mais tecnológico hoje no mercado para combater o coronavírus, combater esses vírus, bactérias e superbactérias, para que eu, você, para que todo mundo aqui possa estar na rua com segurança e protegido. Existem várias iniciativas, muita coisa bacana, e a gente precisa casar a saúde em primeiro lugar com a retomada da economia, porque nós estamos enfrentando o coronavírus, mas a gente pode e corre o risco de enfrentar uma nova pandemia de uma proporção gigantesca, que é o desemprego. E a gente vai ter que Exatamente. E aí, Perfeito, Bruno. Eu acho que investir em políticas públicas é essencial, né? E o trabalho social vai ser fundamental daqui para frente. A visita, casa, principalmente cidade pequena, né? Visitar casa por casa, as assistentes sociais poderem acompanhar de perto o que está acontecendo, porque as pessoas estão sofrendo e muitas vezes esses problemas não chegam nos nossos administradores, nos nossos órgãos públicos. Então, a gente precisa ir até esse problema para tentar solucionar. Fundamental, perfeito. Você tocou num assunto muito legal, e aí foi muito, e casa com o que a gente viveu ontem. Ontem a gente fez uma live também com 3 lideranças femininas muito inteligentes, mulheres assim incríveis, e uma delas é assistente social. E foi muito legal uma ideia que ela trouxe, que é o seguinte: ela falou, a gente precisa se unir enquanto assistentes sociais, enquanto representantes populares, enquanto gestores públicos, pela assistência social enquanto política pública, que é exatamente isso que você está falando. Porque olha só, Dai, que louco. Hoje, fica comprovado que quais são as secretarias que estão trabalhando de fato? Saúde, segurança pública e assistência social. São 3 secretarias hoje em todos os municípios, estado e federação que estão trabalhando arduamente. E aí, pelo incrível que pareça, por mais louco que isso possa parecer, a assistência social no Brasil não tem uma verba carimbada. E quando eu falo verba carimbada, gente, eu estou falando de uma porcentagem garantida, como a educação. A educação tem 25%. A saúde tem 15%. É obrigação do gestor público investir 25% e 15%, 25% na educação e 15% na saúde. E a assistência social, que agora se mostra, não é que nunca foi, sempre foi, só que foi, vamos dizer assim, jogada de lado por ideologias partidárias, sem entender o que é política pública de fato. E agora, no momento de pandemia, a gente está assistindo a importância que tem a assistência social para o município, para cuidar daqueles que mais precisam. E a política pública de assistência social não é assistencialismo, são políticas públicas fundamentais para aqueles que vivem em extrema pobreza, que vivem na pobreza. E ela trouxe uma ideia, Dai, que eu acho que você poderia pensar junto com o teu grupo e a tua equipe, que é garantir, no mínimo, 5% do orçamento na assistência social, para que a gente consiga, através desses recursos, trabalhar junto a essa parcela da população em vulnerabilidade, para que eles possam ter ascensão social, para que eles possam sair da extrema pobreza e comecem a crescer e a ganhar autonomia, para que eles se sintam pertencentes ao município e consigam se enxergar enquanto cidadão. Eu achei brilhante. Eu não sei se a gente consegue 5%, mas pelo menos 3%, ou melhor, subir para 1%, 1,5%, sei lá. O que não dá é assistência social no momento desse. No Brasil inteiro, tem um orçamento que vai menos de 1%. Isso é que não dá. Excelente ideia. Isso que é gostoso, né? Desse bate-papo, dessa conversa, é estar trazendo experiências, estar trazendo inovações, né? E estar compartilhando tudo isso. Então, fantástico. Eu achei uma ótima ideia. A assistência social é uma área fundamental e principalmente em cidades como a nossa. Então, assim, Itapuí poderia ser uma cidade que teria uma atuação assistencial municipal integral.
né? Então, em todos os setores, poderia ser dividido por bairros, essas assistentes poderiam estar passando nas casas, mas a gente sabe que não vem os recursos necessários. Então, ter uma verba destinada especificamente para isso seria fantástico, seria essencial. Que legal, Dai. Olha só, tem um monte de gente te cumprimentando. E antes da gente encerrar, e aí eu vou te colocar uma última pergunta para você trabalhar o teu encerramento, eu queria dizer para os corneteiros de plantão que o presidente e deputado federal Baleia Rossi é reconhecido como o deputado das entidades, o deputado do social. É alguém que investe integralmente, praticamente de forma integral, as suas emendas parlamentares para ajudar santas casas, a paz, entidades sociais em apoio aos municípios. Por isso, pode acreditar, tudo que o presidente e deputado federal Baleia Rossi faz é em apoio aos municípios e no fortalecimento daqueles, assim como a Daiane, que acreditam que dá para fazer diferente e a gente vai fazer o bem juntos. Por isso, Dai, queria que você encerrasse respondendo uma perguntinha. Na sua opinião, qual que é a importância, de fato, ou a relevância mesmo que se tem da participação das jovens mulheres no cenário político atual? Bom, essa é uma pergunta fundamental, né? Ainda mais para mim, que sou uma jovem mulher, eu acho isso essencial. Infelizmente, por conta das tradições e dos costumes antigos, a atuação da mulher na política ela ainda é muito limitada. Mas eu vejo que nós estamos ganhando cada vez mais espaço. E eu agradeço, já aproveito para agradecer imensamente ao MDB por todo o apoio e incentivo à participação das mulheres na política brasileira, que hoje eu vejo que é um dos partidos que mais apoia, oferece cursos. Eu achei isso fantástico. Eu acredito que toda mulher que é dona de casa, que é mãe, que é filha, batalhadora, guerreira, ela tem formas diferentes de encarar os problemas e resolvê-los. Então, sempre com amor e sabedoria. E é disso que a nossa política está precisando. E também, quanto à atuação dos jovens na política, eu acho fundamental, eu acho essencial. O jovem precisa, sim, se espelhar naqueles que são mais experientes, mas ele tem que ter um espaço na política para trazer inovação. E a palavra é essa, inovação. Porque muito mais do que experiência, o que a nossa política precisa hoje são de pessoas com vontade para fazer acontecer. E ninguém melhor do que os nossos jovens para mudar esse cenário. Muitas pessoas já vieram me falar e me perguntam, né? Falam, mas eu não gosto de política. E eu fico muito chateada com tudo isso. Porque, na realidade, a política ela está no dia a dia de todo mundo. Todo mundo tem direito de não gostar de determinado político, mas dizer que não gosta de política, aí já é omissão. Já que a política é a única forma que a gente tem para lutar pela mudança, para lutar pela inovação. Hoje, nós temos aqui em Itapuí, junto com o MDB, um grupo muito forte. A gente está com cerca de 28 pré-candidatos a vereadores, composto principalmente de jovens e mulheres que já estão engajados com a política na área da saúde, da educação, da cultura, com a causa animal e também buscando, acima de tudo, isso que eu falei para vocês, mudança e inovação. E é por isso que eu me sinto honrada de fazer parte desse grupo tão maravilhoso de jovens, de mulheres atuantes. E dizer que foi por tudo isso que hoje eu sou pré-candidata a prefeita pelo MDB aqui no município de Itapuí. Que legal, Dai! E pra gente, em nome da Juventude Estadual do MDB, é uma honra poder estar junto contigo, construindo essa pré-campanha, e nós estaremos juntos, vivendo Itapuí, para construir a tua campanha. Parabéns! Foi muito bom esse bate-papo contigo, passou tão rápido, já mais 45 minutos de live, e eu quero aqui deixar um beijo, um abraço e um beijo especial para todo mundo que participou. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa, mas foram muitas mensagens hoje, estou muito feliz com todo o envolvimento e engajamento da nossa juventude. Está aqui a Fernanda mais uma vez, o Williams, o Marcos Alimari, a Francis, o Átila de Jundiaí, o Lucas que fez a pergunta, o Rui Guiné, que está aqui hoje com a gente, a Yuli, que é a nossa
jovem mulher dentro da Executiva Nacional da Juventude do MDB, é a tesoureira nacional da Juventude do MDB, lá em Brasília, a nível nacional. Quer dizer, é muito importante, e aqui de São Paulo. As mulheres estão vindo com tudo no MDB, né? Tudo. Tá aqui o Diego Japonês, nosso parceiro, o Neto Giroto participando, o Marcos Brasil de São Sebastião, nosso pré-candidato a vereador, a Thelma, o MDB São Paulo participando aqui, ó, acho que foi o Biasoli que trouxe aqui uma mensagem do próprio MDB, um monte de mensagens aqui, da Bruna também, que está aqui de Itanhaém, comentando, participando, a Yuli mais uma vez, o Eduardo, enfim, o Gilson Giroto, paizão, tá aí, ó, cheguei! Fala, paizão, tamo junto. Ô, Gilson. O Helder, enfim, muita gente, muitas mensagens. Depois entra lá na página da Juventude, confere as perguntas, responde tudo, porque tem coisa boa lá para você falar. E eu quero de verdade agradecer por essa oportunidade de fazer esse bate-papo com você, uma pessoa tão preparada, tão capacitada, tão inteligente e a fim de fazer com que as coisas sejam transformadas para o bem. Estou muito feliz em saber que a Juventude do MDB está tão bem representada por você em Itapuí. Conte comigo, conte com a força da Juventude e vamos juntos. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço todo o carinho, toda a sua atenção, sempre apoiando, sempre incentivando a gente. E também todo esse pessoal que participou. Daqui a pouco eu vou ver todos os comentários e vou estar respondendo. Muito obrigada por todo o apoio. Valeu, muito obrigado, doutora Daiane Maia, é a Dai da Juventude do MDB, nossa pré-candidata a prefeita, essa grande parceira. Valeu por todo mundo que acompanhou, por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe, vamos juntos. Quinta-feira tem Andando com Gigantes, com o monstro Marcelo Barbieri, ex-presidente da Juventude do MDB, líder do MR8, ex-prefeito de Araraquara e hoje consultor parlamentar da Confederação Nacional de Municípios, um grande articulador político que tem muito para ensinar para a nossa juventude. Dia 4, quinta-feira, a partir das 19 horas, e semana que vem tem mais Papo de Juventude. Valeu, galera! Tamo junto! Falou!